Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa no ar. Estamos aí todo dia falando de produção cultural para vocês, hein? Vamos lá! Hoje a gente vai conversar sobre a cabeça do seu evento cultural. Que pessoas são essas? Que são esses seres pensantes que vão estar de frente do seu evento cultural? Bom dia, Ceceu, bem-vindo! Será que eu preciso mesmo de uma equipe que pense o meu evento cultural? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas como assim pensar o meu evento cultural? Que danada é isso? Será que eu mesmo não posso pensar no meu evento cultural? Bem, para realizar um evento cultural, você vai precisar pensar muito sobre ele, certo? Quando a gente está falando de uma peça de teatro, por exemplo, além de você pensar em como você vai montar o cenário, você precisa pensar também em como vai ser esse cenário. E nem sempre você tem o talento necessário para definir como vai ser tudo no seu evento. Às vezes, realmente, a gente precisa de suporte para distribuir esses pensamentos com outras pessoas, né? Então, entender a sua limitação vai fazer com que você acerte mais no seu evento. Pausa para o caminhão passar. Com piano, claro, sempre com piano ao fundo. Faz parte, é isso aí. Então, a gente vai precisar entender quais são as nossas limitações, até onde a gente consegue ir. Veja só, eu tenho 1,5 m, certo? Eu, por incrível que pareça, sempre joguei vôlei. É até engraçado, né, falar um negócio desse, mas eu jogava vôlei na escola, né? Claro que eu era levantadora, mas se eu quisesse entrar para a seleção brasileira de voleibol, dificilmente eu seria aceita como uma atacante, por exemplo. Eu não ia ter condição de bloquear aquela galera, né? Enfim, de 2 metros, 2,10 m, e eu lá com 1,5 m tentando bloquear alguém desse tamanho. Não vai acontecer, né? Mas eu poderia entrar sim, talvez, como líbero, né? Aquela pessoa que fica só protegendo o time, que fica lá atrás, que não bloqueia, que não ataca, né? Quem sabe eu poderia ser essa líbero. Mas o mais importante de tudo isso era eu entender realmente o meu lugar. Eu sabia que com 1,5 m eu não ia conseguir ser atacante de voleibol, né? Porque o esporte em si tem as suas necessidades, né? Precisa realmente que seja uma pessoa maior, porque do outro lado da rede vai ter uma pessoa maior que eu, né? Muito maior que eu, inclusive. Eu devo bater na cintura das pessoas lá, né? Então, a gente precisa enxergar até onde a gente pode ir. Eu posso jogar vôlei? Posso, mas eu não posso atacar, né? É essa clareza que vai ser importante na hora de você parar para pensar o seu evento cultural. É disso que a gente está falando, tá? E aí você vai precisar realmente criar uma equipe pensante para o seu evento cultural. Pode ser que você esteja começando agora, que isso te assuste um pouco. Poxa, será que eu não consigo fazer tudo sozinho? Tá, você até consegue fazer tudo sozinho, mas eu estou aqui para te dizer quais foram as experiências que eu tive ao longo dos meus 20 anos, mais de 20 anos de estrada, né, de carreira. Eu quero te falar quais foram as experiências que eu tive e qual foi o formato que melhor funcionou, certo? Fiz muita coisa sozinha, continuo fazendo coisas sozinhas, mas o melhor dos formatos é quando eu, de fato, tenho comigo uma equipe que pensa no meu evento, quando eu, de fato, tenho uma cabeça para o meu evento, tá? Porque se eu continuar insistindo numa coisa que eu não tenho capacidade para fazer, a probabilidade de dar errado é maior, né? Então, na hora de bloquear e fazer o bloqueio lá no voleibol, eu com 1,5 m e a adversária com 2,10 m, dificilmente eu vou conseguir bloquear ela, né? Dificilmente eu vou conseguir ganhar esse jogo, porque as condições
são muito contrárias a mim, entendeu? E aí, quando o meu time perder, a responsabilidade vai ser minha, que insisti em ficar em uma posição que era incompatível com o meu tamanho, né? Então, dentro do universo de eventos culturais é a mesma coisa. Tem coisa que a gente não tem capacidade, nem propriedade, nem conhecimento, nem talento, enfim, um monte de coisa que para fazer, entendeu? A gente não tem esse talento todo para fazer, a gente não tem o conhecimento para fazer, né? Então, essas limitações não permitem que eu execute tudo que eu quero executar, tá? Mas é muito importante a gente enxergar quais são as nossas limitações. O mais importante é isso, enxerga o que você é capaz e o que você não é capaz de fazer. Aliás, enxerga principalmente o que você não é capaz de fazer, para você poder começar a entender ou vislumbrar a possibilidade de entregar isso para outras pessoas, tá? E eu vou contar para vocês agora algumas pessoas que eu costumo ter na minha equipe pensante dos meus eventos culturais. Por exemplo, eu costumo ter um diretor artístico. Eu sou muito produtora, gente. Bem, para quem não sabe, um produtor cultural é a pessoa que faz o evento acontecer, tá? É ele que contrata os fornecedores, que reserva teatro, enfim. O produtor cultural é essa pessoa, né? E aí, quando eu falo, por que eu me refiro sempre a um produtor? Porque eu sou produtora, né? E porque o que eu estou mostrando para vocês todo dia aqui é a função de um produtor cultural. Então, você pode querer fazer o seu evento cultural. Quando eu digo assim, você quer fazer o seu evento cultural, na verdade, eu estou te mostrando como é a função de produtor cultural e eu estou te perguntando nas entrelinhas, você quer ser o produtor cultural desse evento? É isso que eu estou te perguntando nas entrelinhas. Só para ficar claro aqui, tá? Então, vamos lá. O diretor artístico, ele é quem dá a cara artística do meu evento. O produtor cultural vai contratar as coisas, né? Mas o diretor artístico, ele vai ele vai me ajudar a definir quais são as atrações desse evento, a definir o que as atrações vão apresentar, né? Qual é o clima que vai chegar para o público. Todas essas questões artísticas são responsabilidade do diretor artístico. Por exemplo, ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que quer fazer uma ação cultural dentro de um evento corporativo, tá? Então, não era simplesmente pegar uma atração e colocar lá dentro desse evento. Não, é uma performance, tem uma coisa que a gente vai mexer com a plateia, enfim. Ele tem lá na cabeça dele um monte de ideia. E quando ele falou comigo, a primeira coisa que eu disse foi: vou falar com os artistas, porque eu preciso de alguém que dirija artisticamente. Eu posso ajudar na ideia? Sim. Eu tenho a ideia na cabeça? Tenho. Mas quem vai fazer a arte acontecer não sou eu, certo? E eu nem tenho capacidade nem formação para conduzir esses artistas, certo? Então, aí eu chamei duas pessoas para me ajudar a conceber artisticamente essa intervenção nesse evento, entendeu? É isso. E isso é massa, porque quando você divide com pessoas que você confia, que você sabe que vão trazer para aquele... vão conseguir, na verdade, traduzir a sua expectativa para dar certo de fato, vão conseguir pegar a sua ideia e transformar realmente artisticamente numa coisa que vai funcionar, aí o seu coraçãozinho fica mais em paz, né? Então, é isso que um diretor artístico faz, né? Por exemplo, no São João Sinfônico, eu sou a produtora do evento e o maestro José Renato Acioli é o diretor artístico. Então, eu estou sempre trocando uma figurinha. A ideia do festival é minha, né? A ideia do festival, o que o festival quer artisticamente, eu já defini, já foi definido. Mas eu preciso, tudo que diz respeito à parte artística passa por ele para que ele me ajude
a conseguir de fato atingir aquele meu objetivo, dar aquela impressão. E isso, dar a impressão que eu preciso que dê, né? Dar o gostinho que eu quero que tenha naquele evento, sabe? E isso não me diminui como profissional, muito pelo contrário, porque é uma troca o tempo todo, a gente está o tempo todo conversando, quando a gente define as atrações, a gente define juntos, eu ponderando a parte da produção, ele ponderando a parte artística. Então, é uma construção, sabe? Uma construção a várias mãos, assim, é uma coisa super bacana. Então, ter um diretor artístico significa que a ideia pode até ser sua, mas é a pessoa que vai garantir que essa ideia aconteça do jeito que você está imaginando, tá certo? É muito legal. Adoro trabalhar com diretores artísticos. Até porque... Opa, travou. Voltei. Até porque, como eu não tenho muita capacidade artística, né, eu entrego para pessoas que eu confio naquele... E assim, eu vario muito de diretores artísticos porque depende da área, né? Como eu trabalho com música, dança, teatro e circo, né? E na música é música popular e música erudita, então realmente isso varia muito. Uma outra pessoa que eu preciso sempre ter comigo é um roteirista, né? Se eu vou trabalhar ou se eu vou montar, por exemplo, uma peça de teatro. Quando o evento é teatro, né? A gente precisa sempre de alguém que escreva o roteiro, né? E essa é uma questão, no meu ponto de vista, totalmente artística, né? E eu, como boa produtora, não consigo chegar nem perto, certo? Eu acho incrível ver como as coisas vão se arrumando dentro da cabeça do roteirista até virar realmente uma peça massa. Eu não tenho esse talento, eu não tenho essa capacidade de imaginar tudo que vai acontecer. Aí agora a luz vai subir, a música vai baixar, não sei o quê. Não tenho talento para essas coisas. E aí tem uma pessoa que faz um roteiro, que cria, que pensa em tudo, né, para poder realizar aquilo ali. Essa pessoa não é essa daqui, tá? Eu sei levantar tudo que ele precisa para aquilo acontecer, mas escrever toda essa parte artística, o que vai acontecer no palco, não é comigo. Então, ter um roteirista é uma coisa muito importante. E assim, é uma das funções dessa parte pensante, né? Se, por exemplo, às vezes eu for fazer a produção de uma peça de teatro que já está pronta, então não preciso de roteirista, já está pronta, né? Mas às vezes tem projetos que a gente faz que é justamente para montar uma peça de teatro. Então eu preciso de um dramaturgo, né? Eu preciso de um diretor, de um roteirista. Você começa a precisar dessas cabeças pensantes, tá? Uma outra cabeça pensante que é muito necessária chama-se cenógrafo. O cenógrafo é o cara que pensa como é que vai ser o cenário, né? Quando a gente faz evento musical, por exemplo, show de rock, uma coisa assim, a gente não usa muito cenário, né? Porque a gente usa mais iluminação, né? Então, a outra cabeça pensante que a gente precisa nesse caso é uma profissão chamada light designer, que é o cara que vai pensar a iluminação, né? Mas a gente precisa sempre ter alguém responsável por essa parte do visual do seu evento cultural. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma peça de teatro, a gente está falando de um cenógrafo, que é a criatura que vai pensar e estudar como é que vai ser o cenário do meu evento, desde a sua concepção artística até a definição de material, montagem, etc. Mas quem monta mesmo é o cenotécnico, tá? Que pode até ser a mesma pessoa, mas é uma outra função, certo? Então, o cenógrafo, ele pensa em como vai ser visualmente o seu evento cultural, né? E quem executa, bota a mão na massa, é o cenotécnico, é ele que vai montar tudo que o cenógrafo pensou. Então, às vezes, você precisa, o que eu estou querendo dizer é que você precisa de alguém que pense também na parte visual do seu evento. Pode ser um cenógrafo se for uma peça de teatro e tal, pode ser um light designer se for um espetáculo, um show de rock
que você vai precisar de efeitos de luz. Pode ser um decorador, se for uma performance, né, que vai usar um espaço pouco convencional. Pode ser um decorador, sim. O que eu estou querendo dizer é que alguém vai pensar na parte visual do seu projeto, do seu evento, tá? Então, faz parte desse cérebro do seu evento cultural, da sua cabeça do seu evento cultural, alguém para pensar essa parte visual, né? E tem uma outra função, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama produtor executivo. Então, você mesmo é a pessoa que vai pensar no evento cultural como uma grande engrenagem, né? Que vai conseguir enxergar tudo que é necessário para o evento acontecer e que vai definir, inclusive, essa equipe pensante, essa cabeça que a gente está falando aqui agora, né? É o produtor cultural, o produtor executivo que vai pensar exatamente nessa cabeça, né? Nas pessoas que vão compor essa parte pensante do seu evento cultural. E aí, gente, o produtor cultural, ele... Imagina um relógio. Você vai pegar todas as engrenagens. O produtor cultural, ele pega um monte de engrenagem solta. Um monte de fio, de chip, enfim, tudo solto. E aí o que ele vai fazer? Ele vai botar cada engrenagem no seu lugar, vai fazer as conexões todas que precisa fazer e vai fazer aquilo funcionar. E ele está olhando de cima. É ele que está vendo como aquela engrenagem está funcionando. E por isso ele tem que estar sempre atento a essa engrenagem. E a proporção que ele observa essa engrenagem, ele vai ver se ela está funcionando direito. A partir do momento que ela começou a não funcionar direito, ele vai identificar onde é o problema e vai consertar o problema. Às vezes precisa trocar uma peça, às vezes não, às vezes só uma questão de encaixe. E é isso que o produtor cultural faz em um evento cultural. Ele é quem junta as peças, constrói a engrenagem, faz as conexões e observa se essa engrenagem está funcionando bem. E também ajusta a engrenagem à proporção que ela estiver trabalhando e funcionando. É isso que nós, produtores, fazemos. E essa é, talvez, uma das peças mais importantes da nossa cabeça, do nosso evento. Da cabeça do núcleo pensante do nosso evento, né? Porque sem essa pessoa que juntou as pecinhas, não vai funcionar, tá? E aí, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a síndrome do pato? O pato anda, nada e voa e não faz nada direito. Não é não? Anda, nada, voa, mas assim, mais ou menos. Então, eu já vi muito produtor com a síndrome do pato, que quer fazer todas as coisas, mas não faz nada direito. Até porque, gente, tem uma questão de tempo na história, né? O tempo que você vai ter disponível, mesmo que você coloque as suas 24 horas do dia disponível, nem sempre dá para dar conta de todo o evento cultural, se ele for um evento mais complexo, entendeu? Então, cuidado com a síndrome do pato. Não tenha medo de delegar para outras pessoas, de entregar funções para outras pessoas, porque com a síndrome do pato, você vai andar, nadar e voar, mas não vai fazer nada direito. E você não quer isso, você quer exatamente o contrário. Você quer que tudo saia perfeitamente bem. Você quer andar lindamente, nadar perfeitamente e voar deliciosamente, tá certo? Tem uma outra síndrome, que é a síndrome do pirlim-pim-pim, que também é muito perigosa e que é o extremo oposto da síndrome do pato. A síndrome do pirlim-pim-pim é aquela que você entrega as funções e desaparece, some dali. Lembra quando eu falei que a produção cultural é uma engrenagem e que o produtor cultural ele junta as pecinhas, faz as conexões e observa a engrenagem funcionando? É isso que o produtor cultural tem que fazer. Ele precisa olhar o seu evento cultural acontecendo. Por quê? Porque se alguma pecinha saiu do lugar, se alguma conexão foi desfeita,
É você que vai ajustar. É você que vai deixar aquilo prontinho, entendeu? Então, a sua engrenagem, que é o seu evento cultural, ela precisa sempre estar sob os seus olhos. Você precisa estar com os olhinhos em cima dela. Se você tem a síndrome do pirlim-pim-pim, entregou as funções e desapareceu, imagina que a sua engrenagem tá lá funcionando e aí solta um fio, você não vê porque você está desaparecido. Você entregou isso na mão de outras pessoas. Então, você não garante que a sua engrenagem vai funcionar perfeitamente até o final do seu evento cultural, tá? Cuidado com a síndrome do pirlim-pim-pim. Não desaparece do seu evento cultural. Então, já sabe, né? Nem a síndrome do pato, nem a síndrome do pirlim-pim-pim. Nem anda nada e voa e não faz nada direito, nem desaparece depois que você entrega as funções, tá? A gente precisa de você pertinho do seu evento. Então, vai fazer o evento, determina as funções, entrega as funções e observa como tudo está funcionando, para funcionar e ficar lindão, tá certo? Você pode me dizer assim, Carlinha, não sei quais são as funções que tem em um evento cultural. E aí eu vou te dizer o seguinte, vai na live de ontem. Gente, ontem eu fiz uma live falando somente sobre funções dentro de um evento cultural. Falando somente sobre isso. Eu falei sobre a cabeça, o tronco, os braços e as pernas de um evento cultural. Então, procura lá, eu acho que o nome eu acho que é de quem eu preciso para fazer meu evento cultural ou a estrutura de um evento cultural, alguma coisa assim. Pesquisa aqui na rede que você está, que eu não sei qual é, pesquisa nessa rede que você vai encontrar, volta lá um pouquinho, porque acho que vai ser bem legal, foi muito conteúdo que eu entreguei ontem, tá? Então já fiz o meu merchan, né? Ok? Por favor, vai lá, assiste, vai me maratonar, faz tua pipoquinha, pega o caderno e a caneta e vai maratonar que tem bastante conteúdo se você quiser deixar o seu evento cultural tinindo. Você pode me dizer assim também, Carlinha, não conheço as pessoas certas, né? Tá bom, beleza, você não conhece as pessoas certas, vai passar a conhecer. Como é que você passa a conhecer as pessoas certas para trabalhar no seu evento cultural? O que eu fico imaginando primeiro é, liste os seus sonhos, imagine o que você deseja. Aí você vai para perto do que você deseja, vai para perto do que você ama, né? Chega perto desse ambiente que é o que você quer para você. E aí, para você compor a sua equipe, se de fato você já está no campo de batalha e você precisa compor a sua equipe, o melhor caminho é pedir indicações. Pessoas que já foram testadas e aprovadas e agora você vai também fazer a utilização do serviço delas, certo? Então, se você está fazendo um show de música, pergunta para os teus músicos. Quem é o cara de som que vocês costumam usar? Quem é a galera da luz? Né? Se você está fazendo com um grupo de teatro, pergunta para os atores, pergunta para o diretor, pergunta para essas pessoas quem é que você acha que deve estar na equipe. Carlinha, eu estou começando a fazer o evento agora, né? Eu não tenho nem grupo de teatro, não tenho nem nada. Tá, o que você pretende fazer? Eu pretendo fazer uma apresentação, um festival de rock. Tá legal, que banda você pretende chamar? Por exemplo, a banda tal. Fala com a galera da banda tal. Pergunta quem que eles têm para sugerir como diretor artístico, por exemplo. Inclusive, em muitos momentos, o diretor artístico ele é também um artista do evento. E isso é muito legal, porque essa pessoa vai pensar tudo que vai acontecer no evento, né? Mas ele pode também acumular essa função sem prejuízo para o evento, entendeu? Não é um problema, dá para desempenhar as duas funções. Então você vai chamar uma banda de rock para participar, de repente o band leader dessa banda, o band leader dessa banda foi ótimo, né? De repente o band leader, ele é uma pessoa muito articulada, que tem boas ideias e que ele já pode de repente ser o seu diretor artístico. E aí você conversa com ele e, gente, são funções diferentes, tá?
A pessoa vai receber 2 vezes e você não vai ficar chateado, tá bom? Porque ele está desempenhando 2 funções. Por favor, pelo amor de Deus. Você pode até fazer um pacote, um combo, mas você não vai deixar de remunerar essa pessoa para desempenhar essa função, a não ser que a pessoa se ofereça para isso. Você não tem dinheiro no seu projeto, enfim, você fez um acordo, tudo bem. Mas é preciso que você tenha consciência que essa é uma função diferente. Essa é uma função e quando a pessoa está desempenhando várias funções, ela deve pensar em ser remunerada pelas várias funções, tá certo? Aí vem uma outra questão, né, falando em dinheiro. Você pode dizer assim, ai Carlinha, não tenho dinheiro para ter uma equipe desse tamanho, não. Tudo que eu tenho para lhe dizer é que planejamento é o segredo do sucesso. Pode ser que você não tenha dinheiro para ter uma equipe agora, nesse evento que você já está montando, certo? Agora, para o próximo, você pode planejar, você pode pensar. E eu vou lhe dizer, eu tenho mais de 20 anos de carreira montando eventos. E ainda hoje, eu ainda passo apertos assim, estou fazendo um evento, mas tem pouca grana, mas conversando, a gente se entende. Quando você planeja financeiramente, você consegue visualizar o que você tem. Quando você visualiza o que você tem, você vai correr atrás do que você pode ter, né? Poxa, eu só tenho R$10, mas eu preciso contratar um equipamento que custa 20, né? E aí o que você vai fazer? Você vai contratar o equipamento que custa 10. Você vai cair um pouco, ou você vai negociar com o que custa 20 e vai dizer, ó, eu tenho 10, tu topa? E outra coisa que acontece também, sabe o que é, gente? É assim, não, eu quero equipamento de 20. Então eu vou tirar 10 do meu pagamento e vou pagar esse equipamento de 20, porque eu estou entendendo, eu como produtora, estou entendendo que vai valer a pena o meu investimento. Eu já fiz isso e muito. Continuo fazendo até hoje. Em alguns momentos vale a pena você dar uma mordidinha no seu cachê e passar para outra rubrica para você manter a qualidade do evento, né? Em outros momentos não. E isso não pode ser uma regra, tá, gente? Até porque isso só está demonstrando que você não planejou corretamente o seu evento, né? Então, se não planejou corretamente agora, você pode ajustar no próximo, certo? Mas você vai realmente fazendo o seu joguinho de cintura. Nós podemos ter vários talentos, mas é muito importante a gente ser honesto com as nossas limitações. Enxergar o que vai ser melhor para o evento é a nossa maior obrigação, tá? Ser competente não é fazer tudo. Isso não significa que você é competente, né? Muitas vezes, inclusive, a competência ela está justamente na capacidade de delegar, de entregar para outras pessoas, né? Então, o fato de você ser aquela pessoa que faz todas as coisas é lindo e romântico, mas não significa que a competência é sua, né? Muitas vezes a competência é justamente o contrário. É encontrar uma boa equipe e conseguir delegar essas funções e sim administrar e coordenar essa engrenagem funcionando. Então, gente, para você fazer um evento cultural, vai fazer um agora? Então, lista as demandas do seu evento, descobre todas as funções que você vai precisar descobre todas as funções que vão precisar ser desempenhadas no seu evento cultural, né? Então, pare para pensar nas suas limitações. Olhou as funções? Entenda quais são as suas limitações e seja muito honesto com você. Não só com você, né? Seja honesto com você e com o seu evento. Pare para pensar nas suas limitações sempre. Sempre observe e entenda, se eu tenho 1,5 m, eu não vou ser uma bloqueadora lá no jogo de vôlei, não vai acontecer. Entenda as suas limitações. E aí, pondera tudo que você pode, tudo que você não pode fazer. E começa a distribuir essas funções que você sabe que você vai precisar de apoio. Então, eu sei que eu não vou fazer um bloqueio no jogo. Eu preciso de alguém que faça o bloqueio no jogo, né? Eu com 1,5 m não dá para bloquear uma criatura de 2,10 m. Tenho que botar alguém para fazer essa função.
é muito importante você entender, enxergar quais são os seus limites. E aí você distribui essas funções, né? E isso não vai te enfraquecer. Muito pelo contrário, isso vai te fortalecer, tá? Por exemplo, o teu time agora vai correr o risco de ganhar, né? Porque antes, quando você com 1,5 m tentando bloquear, o seu time não ia ganhar, né? E agora você pode até correr o risco de ganhar, né? Então você se fortalece. E você se fortalece como gerente, como gestor, né? Você vai chamar uma pessoa para trabalhar na sua equipe para cumprir aquela função que você não é capaz de desempenhar, e isso não não lhe diminui em nada, né? Isso não lhe diminui em nada. Você vai chamar uma pessoa para fazer o que você não consegue fazer, e isso vai fazer de você um gestor melhor, né? Então, é bom lembrar sempre, o seu evento ele tem cabeça, tronco, braços e pernas. A cabeça pensa o evento, o tronco sustenta essa cabeça, dá estrutura para sustentar a cabeça. Os braços, eles botam a mão na massa e as pernas levam o seu evento mais longe. Comece pensando na sua equipe pela cabeça do evento, pelas funções que são pensantes, como diretores, roteiristas, cenógrafos, pesquisadores, pessoas que vão desempenhar funções estratégicas para o seu evento acontecer perfeitamente. Cuidar da cabeça do seu evento, assim como nós, nos humanos, né, é tão importante quanto cuidar do seu corpo, quanto cuidar do corpo do seu evento, né? Então, levante os nomes dos profissionais que você admira e que podem um dia vir a fazer parte desse universo pensante do seu evento cultural. Faz uma lista, descobre os contatos e quando você for montar o seu próximo evento, convida essa pessoa que você admira para estar perto de você, traz ela para pertinho aqui, aumenta o seu time, né? Se planeje. Quando você for montar o seu próximo evento, você já vai ter um time montado, né? Se você se planejar, isso vai acontecer. Você vai precisar se planejar financeiramente para isso, claro, mas você vai precisar também se planejar emocionalmente e objetivamente para dividir as decisões com outras pessoas. Então, desculpa, trabalhe a sua cabecinha para que a cabeça do seu evento funcione. Desculpa, gente, é que tem gente ligando aqui e tá interferindo. Trabalhe a sua cabecinha para que a cabeça do seu evento realmente funcione, tá? E que ela fique bem trabalhada também, tá certo? Bem, essa foi a conversa de hoje, foi o nosso projeto Produção Profissa de hoje, que eu falei sobre como a gente faz para ter essa nossa equipe, a nossa cabeça. Que pessoas são essas que a gente deve ter lá, né? E será que eu preciso mesmo de um evento, de uma cabeça para esse evento? Será que eu preciso mesmo de pessoas que pensam o evento junto comigo? Então, mostrei para vocês que sim, é muito bom a gente poder dividir esse pensamento com outras pessoas. É muito bom a gente poder dividir esse conhecimento. Não é o conhecimento não, tá me fugindo da palavra aqui agora, mas enfim, é muito bom a gente saber que a gente pode compartilhar, né, de um pensamento e transformar esse pensamento juntos em um evento cultural. E aí esse evento cultural ele fica super sólido, super bonito, porque eu vou ter alguém que pensa só a parte artística, eu vou ter outra pessoa que pensa só a parte de produção, eu vou ter uma pessoa que está pensando toda aquela parte de visual, né, o cenário e tal, né? Eu vou ter uma pessoa que vai pensar toda a parte de iluminação, né? Eu vou ter pessoas que vão pensar e planejar os eventos junto com você, pensar e planejar para que aquilo fique ainda melhor do que o que está na sua cabeça. Entende as suas limitações, entregue as funções que você não vai ser capaz de desempenhar, né? Por favor, cuidado com a síndrome do pato, que anda, nada voa e não faz nada direito, mas também não cai na síndrome do pirlim-pim-pim, que é a pessoa que entrega tudo e desaparece, tá?
A produção é uma engrenagem e é você que olha o tempo todo se tem algum fio solto, se saiu alguma peça do lugar. É você que vai estar olhando essa engrenagem de cima e fazendo tudo funcionar. Mas você precisa das peças, tá certo? Não tenha medo de delegar funções no seu evento cultural. Isso vai ser muito bom para você, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra aqui por volta das 8 horas ou a partir das 8 horas, nunca é 8 horas mesmo, é sempre entre 8 e 8 e meia, mas todos os dias eu estou aqui, menos nos domingos, tá? Nos domingos eu durmo. Então, todos os dias eu estou aqui para conversar com vocês e mostrar como é que se monta um evento cultural com tranquilidade e paz no coração, tá bom? Amanhã a gente se encontra de novo. Um beijo, fui!